já ouviu falar sobre a teoria dos 4 temperamentos? Você sabe qual é o seu temperamento? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 4 temperamentos humanos e por que é interessante que você saiba o seu temperamento. Vamos falar também sobre como nós podemos buscar amadurecimento no Senhor por meio desse autoconhecimento. E vou te mostrar alguns exemplos na Bíblia de pessoas de cada temperamento. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus e a vida em vários formatos de devocional, estudos. Então, se você gosta desse assunto, não esqueça de se inscrever no canal. Antes de começar a te explicar sobre os 4 temperamentos, eu quero fazer 2 considerações. A primeira é que hoje em dia fala-se muito sobre os 4 temperamentos. Eu me lembro de ter lido um livro que se chama Temperamentos Transformados há muito tempo atrás. Eu tinha 13 anos quando eu li esse livro e naquela época não se falava tanto sobre os 4 temperamentos, como hoje em dia. Talvez você tenha vindo até esse vídeo, inclusive, pesquisando sobre isso. E sim, é um conhecimento muito interessante para nós termos. Mas ele não é um manual de vida. O nosso manual de vida, galera, continua sendo a nossa amiga Bíblia. A palavra de Deus contém tudo que nós precisamos saber para viver, amém? Além disso, você não pode se apegar ao seu temperamento como muleta e desculpa para os defeitos que você tem. É verdade que Deus nos criou de modo especial e admirável, assim como ele nos deixou escrito na sua palavra. E sim, ele pensou inclusive nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Mas elas são oportunidade de manifestação do poder de Deus. São oportunidades para que você busque maturidade no espírito, para que você busque ser mais parecido com Cristo. Então eu não tô aqui para te trazer essa informação sobre os temperamentos para você dizer: eu sou assim mesmo, eu sou irado mesmo, ou eu sou preguiçoso mesmo, ou eu sou triste mesmo, ou eu sou atrapalhado mesmo. Não é isso não. Eu tô aqui para que você se conheça e busque amadurecimento no Senhor. Combinado? Então vamos lá. Eu quero te explicar de onde veio essa teoria dos 4 temperamentos. A maioria das coisas que eu vou dizer aqui para vocês, eu busquei aqui como fonte o livro da Fernanda Boaventura, 4 temperamentos e a espiritualidade. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser adquirir. Vou deixar também o Instagram dela para você ir lá conhecer, que ela fala muito sobre esse assunto. Quem iniciou o estudo sobre os 4 temperamentos foi o pai da medicina, Hipócrates. E ele acreditava que o nosso temperamento tinha a ver com o fluido natural, algo que nós trouxemos desde o nascimento. Depois dele, Galeno continuou os estudos, mas a medicina moderna abandonou os estudos sobre os 4 temperamentos, pela dificuldade de mensuração científica clara deles. Sei que eu falei difícil agora, calma, me escuta, vou explicar. Embora não exista uma tese científica fechada sobre esse assunto, muitos estudiosos retomam essa teoria de tempos em tempos, porque ela fala de um padrão na nossa tendência de comportamento natural desde o nascimento. Ela fala de alguns padrões que se repetem na nossa forma de interagir com o mundo e na nossa atividade psíquica. O que é diferente de personalidade? Personalidade é aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida, recebendo influência daquelas pessoas que estão à nossa volta. E o caráter, que nós não podemos deixar de falar, é a somatória dos nossos valores, das nossas crenças e que é reforçado pela nossa educação e esforço. Dito isso, por que é interessante que você saiba qual é o seu temperamento? Assim como eu disse aqui no início do vídeo, é interessante nós sabermos qual é o nosso temperamento para que nós venhamos buscar uma ajuda de Deus naquelas áreas que nós temos fraquezas e para que nós possamos ficar atentos em quais são as nossas potencialidades e também possamos oferecê-la a serviço do reino. Você pode ter nascido sim com uma tendência natural para alguns defeitos, mas Deus é tão perfeito que ele deixou o seu Espírito Santo para que nós possamos levar uma vida nele e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Você não está condenado aos seus defeitos. Assim como diz a autora do livro que eu tenho citado aqui, amadurecer é o nosso destino. E o destino de todo cristão é buscar chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então, meu querido, vamos conhecer os 4 temperamentos, descobrir qual é o seu e agir para extrair o melhor de você. Então, já pega seu papel, toma nota aí das coisas que eu vou falar agora e tenta descobrir seu temperamento. Me conta depois nos comentários que eu quero saber. Quando eu digo qual é o meu temperamento, as pessoas às vezes ficam chocadas. Mas é porque tem muita coisa que eu venci no meu temperamento, buscando amadurecimento em Deus. Como eu fiz isso? Fui atrás de conhecimento da Bíblia. Fui atrás do curso de maturidade espiritual que tem lá na minha igreja, que é a Escola Bíblica. Inclusive sou professora nela. E também pela construção da minha personalidade, do meio em que eu vivo, das pessoas que estão à minha volta. Tudo isso influencia em quem nós somos. Por isso é importante que na hora que você for tentar descobrir qual é o seu temperamento, você
observar quais são as suas tendências naturais, quais são os seus impulsos naturais, o seu instinto. Porque talvez você que está me ouvindo aqui já foi muito trabalhado, tratado aí pelo Espírito Santo e mudou em muitas coisas. E também recebeu muita influência das pessoas que estão à sua volta, que alterou um pouquinho aí a sua forma de reagir com o mundo. Mas eu quero te lembrar que em cada temperamento não tem só coisa ruim, não. Pelo contrário, tem muita coisa boa. A Fernanda, autora desse livro, baseada em outros autores também, defende que nós temos apenas um temperamento. E seguindo a linha de raciocínio dela, que eu vou passar para vocês aqui, realmente não tem como nós termos mais de um. Porque o temperamento ele é a somatória da nossa reação com o mundo. Então, se nós temos uma reação lenta ou uma reação rápida, impulsiva, e a forma que nós guardamos as impressões que o mundo causa em nós. Se a gente se esquece rápido das coisas que acontecem, consegue perdoar rápido, ou se nós somos marcados profunda e duradouramente. Bora conhecer e descobrir o seu então. Primeiro, temperamento sanguíneo. São pessoas que reagem muito rápido, ou seja, eles são impulsivos. E eles guardam as impressões do mundo por pouco tempo, então logo eles esquecem. São intensos, criativos, amorosos, otimistas, comunicativos, festeiros, nunca gostam de ficar sozinhos, fazem muitas amizades, mas em contrapartida, eles têm tendência à procrastinação. Falam sem pensar e são bem fogo de palha, sabe? Se envolvem em muitas tarefas e acabam não conseguindo dar conta de tudo. Segundo temperamento, colérico. São pessoas que reagem pronta e intensamente, só que eles guardam as impressões de forma profunda e duradoura. Eles são voltados para a resolução das coisas, determinados, decididos, esforçados. Eles estudam sobre aquilo que os encantam, gostam de planejar, são trabalhadores, gostam de desafios, são fortes, práticos. Mas em contrapartida, eles podem ser bem orgulhosos, explosivos e impulsivos. Os melancólicos são aqueles que, assim como os coléricos, eles guardam as impressões durante muito tempo. Só que eles não reagem prontamente. Eles têm um tempo de reação um pouquinho mais lento. Eles pensam antes de reagir. Eles são profundos, reflexivos, habilidosos, detalhistas, talentosos, gostam de servir ao próximo, são bem ligados às artes, são observadores. No entanto, pela profundidade que eles carregam, eles podem ter tendência ao pessimismo, à tristeza e à solidão. E o último temperamento é o fleumático. Esses são aqueles que não reagem rapidamente, eles pensam bastante, observam bastante antes de reagir e também não guardam as impressões duradouramente. Os fleumáticos são adaptáveis, pacificadores, eles fogem de conflitos, são reflexivos, prudentes, sensatos, mas como seu tempo de reação é lenta, eles tendem a não se entusiasmar muito como as outras pessoas e nem se desesperar diante das situações. Podem ser conhecidos como pessoas frias. E a falta de motivação pode levá-los à preguiça e procrastinação. E aí, identificou seu temperamento? Me conta aqui se você sabe qual é o seu. O meu temperamento é o fleumático. Eu acho que essa forma de olhar pelo tempo de reação e impressão com o mundo é a mais fácil de nós identificarmos. Mas Bia, agora que eu entendi qual é o meu temperamento, como que eu posso controlá-lo com a ajuda de Deus? Como que eu posso pegar essas minhas limitações e trabalhar para amadurecer nesse sentido? Quero te dizer que isso é totalmente possível. É claro que nós não vamos atingir a perfeição e que essas tendências e impulsos naturais podem aparecer, vira e mexe por aí no nosso coração. Mas nós podemos sim buscar maturidade no espírito. Nós podemos sim buscar no Senhor melhorar aquilo que nos paralisa. Nós podemos sim, a cada dia, buscarmos ser melhor, ficarmos atentos a quais são essas tendências naturais e fugirmos delas. Olha só o que está escrito aqui em Tiago 5,17. Vou ler para vocês. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre Elias, vou deixar também na descrição se você quiser assistir depois. Ele é conhecido como um dos maiores profetas da Bíblia, porque ele realizou grandes feitos. Ele fez descer fogo do céu, ele parou a chuva, orou para a chuva voltar, enfim, ele fez muita coisa. A Bíblia relata algumas fases de sua vida em que nós podemos identificar que ele era uma pessoa melancólica. Só que mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida, Elias não deixou de ouvir a voz de Deus, de abandonar a sua tendência natural e seguir a missão que Deus tinha para ele. Você já deve ter ouvido falar em algum momento também sobre a impulsividade de Pedro.
Pedro era um sanguíneo nato, daqueles que se destacavam onde estava. Ele sempre falava, mas ele também era ousado. Ele foi o único que teve coragem de andar sobre as águas, mesmo que ficou com medo depois. Mas ele foi aquele que ouviu Jesus chamando e foi. Pedro estava em todos os lugares com Jesus. Por isso ele é um dos discípulos mais citados. E apesar da sua impulsividade, ele foi extremamente usado pelo Senhor. Inclusive tem um papel importantíssimo na história da igreja. Ele foi muito amado por Jesus. E Deus deu a ele a oportunidade de restituir os seus erros. Um exemplo de fleumático que eu quero te mostrar aqui foi a rainha Esther. Ela foi uma órfã que estava cativa na Babilônia. Provavelmente ela não seria escolhida naturalmente para representar uma nação. No entanto, ela foi escolhida por meio da vontade de Deus para se tornar rainha. E quando isso aconteceu, mesmo com medo, ela usou aí o seu tempo de reação lenta para observar tudo o que estava acontecendo, organizou o povo para que eles orassem e jejuassem e se preparou para conversar sabiamente com o rei. Ela estava com medo sim, mas ela não se desesperou. Ela se colocou frente ao rei e soube usar da sua calma e da sua mansidão para convencer o rei a salvar o seu povo. E Paulo? O apóstolo Paulo é o maior exemplo de colérico que nós temos na Bíblia. Ele era impetuoso, autossuficiente, determinado e até temido antes de conhecer Jesus. Nas suas cartas nós vemos o quão forte era esse homem, o quão marcante ele foi, o quão decidido ele estava. E o que mais me admira é que o tempo todo nós vemos que Paulo buscava ser mais parecido com Cristo. Ele era aquele que vivia deixando diante do Senhor as suas fraquezas e pedindo que Cristo vivesse através dele. Inclusive foi ele quem escreveu o texto que eu quero ler para vocês aqui, que reforça que é totalmente possível nós vencermos as nossas limitações com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Está lá em Gálatas 5, do 17 ao 25. Vamos lá? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, ou seja, as inclinações que nós temos naturais, são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas olha só, aqui tem a grande chave para nós vencermos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, para cada fraqueza nossa, existe uma manifestação do fruto do Espírito para que nós possamos vencê-la. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então eu quero fechar esse vídeo dizendo para você que não existe outro caminho para o amadurecimento a não ser andar pelo Espírito. Busque isso e eu tenho certeza que Deus vai te usar da forma como Ele te fez para transformar a sua geração. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que ele tenha falado ao seu coração de alguma forma. Compartilhe também com seus amigos e se você não é inscrito no canal, se inscreva e vai me dar um oi lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo.